A maioria deles teve um fim trágico e martirizante. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Você sabia que alguns dos discípulos de Jesus tinham profissões inesperadas? Ou que alguns deles chegaram a ser chamados de filhos do trovão? Bem, no vídeo de hoje vamos revelar curiosidades impressionantes sobre os seguidores mais próximos de Jesus. Fique até o final para descobrir um fato surpreendente sobre um dos apóstolos. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito. Muitos conhecem Pedro, o pescador. Mas você sabia que havia um discípulo que era cobrador de impostos? Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Mateus, antes de seguir Jesus, trabalhava para o Império Romano, cobrando tributos dos judeus. Isso o tornava extremamente impopular entre seu próprio povo. Imagine a surpresa quando Jesus o chamou para ser um de seus seguidores. Além de Mateus, também temos os pescadores Pedro, André, Tiago e João. Mas será que todos os discípulos tinham profissões conhecidas? Simão, chamado de Zelote, pode ter sido um ativista político, já que os Zelotes eram um grupo que lutava contra o domínio romano. E Judas Iscariotes? Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter tido habilidades administrativas, já que era responsável pela bolsa de dinheiro do grupo. Os filhos do trovão. Tiago e João, filhos de Zebedeu, receberam o apelido inusitado de Jesus, Boanerges, que significa filhos do trovão. Esse título indica que eles eram temperamentais e impetuosos. Em um episódio, chegaram a sugerir que Jesus fizesse descer fogo do céu sobre uma cidade que não os recebeu bem. Imagine o impacto dessa personalidade forte no grupo dos discípulos. E de que isso valeria? Defenderia a sua honra. Eles insultaram e humilharam você. Eles merecem ter uma chuva de raios e serem incinerados. Sim, fogo dos céus. Mas com o tempo, vemos uma grande mudança nesses irmãos. João, que antes tinha uma postura explosiva, se tornou conhecido como o apóstolo do amor, sendo aquele que escreveu cartas enfatizando o amor de Deus e a comunhão entre os cristãos. Isso mostra como o convívio com Jesus pode transformar completamente alguém. O discípulo que nunca é mencionado falando. Entre os 12 discípulos, há um que nunca tem uma palavra registrada nos evangelhos. Você consegue adivinhar quem? Simão, o Zelote. Enquanto outros discípulos têm diálogos e interações descritas, Simão permanece em silêncio dos relatos bíblicos. Será que ele era um homem de poucas palavras? Ou os evangelistas apenas não registraram o que ele disse? O que sabemos é que o título de Zelote indica que ele poderia ter sido parte de um grupo radical que resistia ao domínio romano. Isso torna sua presença no grupo de Jesus muito interessante, já que Jesus pregava o amor e a paz, contrastando com a provável visão política de Simão. O discípulo que duvidou de Jesus. Tomé ficou conhecido como o discípulo incrédulo. Mas será que ele realmente merecia essa fama? Eu quero que encha esses potes com água até a boca. Por quê? Baseado nas suas instruções, eu não vejo uma solução lógica para o problema. Vai ser assim algumas vezes, Tomé. Quando Jesus ressuscitou, Tomé se recusou a acreditar sem ver com os próprios olhos. Mas quando finalmente encontrou Jesus, exclamou uma das maiores confissões de fé: Meu Senhor e meu Deus! Às vezes, a dúvida pode levar a uma fé ainda mais forte. O que poucos sabem é que, segundo a tradição cristã, Tomé levou o Evangelho até a Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Sua história é um grande exemplo de como mesmo aqueles que duvidam podem se tornar grandes instrumentos das mãos de Deus. O discípulo misterioso. E para fechar com chave de ouro, você sabia que há um discípulo cuja identidade gera debates até hoje? O discípulo amado, mencionado no Evangelho de João, é amplamente aceito como o próprio João. Mas alguns estudiosos sugerem que pode ter sido outro seguidor de Jesus. Quem você acha que era? A ideia de que João era o discípulo amado se baseia no fato de que ele aparece frequentemente ao lado de Jesus e é o único discípulo presente na crucificação. No entanto, há teorias que sugerem que esse discípulo poderia ser Lázaro.
amigo próximo de Jesus ou até outra figura menos conhecida. O mistério continua, mas afinal, que fim deu os discípulos após a morte de Jesus? Você já se perguntou o que aconteceu com os discípulos depois da ressurreição de Jesus? A maioria deles teve um fim trágico e martirizante. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. André foi crucificado em uma cruz em formato de X, mas nem todos morreram de forma violenta. João, o discípulo amado, foi o único que teve uma morte natural. Ainda que tenha sofrido perseguições e sido exilado na ilha de Patmos, esses destinos nos mostram o quanto os discípulos estavam dispostos a dar tudo por sua fé. Jesus está voltando, irmãos. O dia do Senhor será grandioso para os que o esperam, mas terrível para aqueles que o ignoram. Muitos correrão em desespero, buscarão esconderijos nas montanhas, mas não haverá onde se esconder. Hoje é tempo de graça. Hoje ainda há chance de arrependimento. Então arrependa-se de seus pecados e volte para o Pai. Ele o aguarda de braços abertos. É hora de vigiar e orar, irmãos. E aguardemos a volta do Senhor. Jesus disse: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Que essa verdade te inspire e te fortaleça a cada novo dia. Jesus está com você. Tenha fé, tenha esperança. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo ensinamento bíblico.